Boa tarde a todos. Espero que estejam tudo bem. E para aqueles que estão aqui e não me conhecem, meu nome é Suzane Drummond, sou psicóloga, psicanalista, membro do CPMG e faço parte da comissão organizadora deste evento, da jornada. Estou aqui hoje para apresentar o convidado Jorge Cesarino, que vai apresentar a nossa última conferência. E antes de passar a palavra para o Jorge, eu queria falar um pouco para vocês sobre como o conheci. Há cerca de um ano, talvez um pouco mais, junho, julho, eu faço parte de um grupo de estudos e a gente estava à procura de formas de trabalhar no meio dessa pandemia. E a gente era aproximadamente julho, agosto, nessa hora eu me encontrava isolada em casa e envolta realmente por um nevoeiro pandêmico. Eu diria composto por fantasmas meus e de meus pacientes. E nesse cenário eu deparei com uma certa luminosidade, que foi a possibilidade de assistir a lives e conferências online, que hoje já é de praxe, mas naquela época era uma novidade. E em um desses seminários eu tive contato com o trabalho do Jorge Cesarino. Ele estava ministrando um curso oferecido pelo Instituto Lalang de Londrina, Paraná. E suas primeiras palavras me chamaram muita atenção naquela época, quando ele diz, e aqui abro aspas, bom dia, que pena não poder vê-los. Naquela época a gente não tinha a visão dos participantes. E continuando, ele diz, um seminário à distância, quer dizer presencial, mediado pela tecnologia. Seguimos juntos. O desejo nos permite estarmos juntos e não isolados, enlaçados ao desejo pelo desejo. Fecho aspas. E hoje, nessa 39ª jornada, continuamos online e plagiando o Jorge em um encontro presencial mediado pela tecnologia. E assim apresento a vocês nosso conferencista, Jorge Cesarino, e que, apesar de ter muitos créditos, ele pediu para ser apresentado apenas como psicanalista, que reside em Curitiba, Paraná, membro da Escola Freudiana de Buenos Aires, Centro Cultural. E hoje ele nos falará sobre a atualidade da clínica psicanalítica em tempos de desalento. Peço a todos que realmente deixem os microfones desligados e que façam as perguntas no chat, tá bem? Jorge, por favor. Muito obrigada por você aceitar nosso convite. Jorge, você tem que ativar seu microfone. Não, não ativou. Jorge, seu microfone está desativado. Isso. Agora Obrigada. sim? Agora sim? Agora sim, estamos te ouvindo. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar boa tarde a todos vocês aí presentes, um cumprimento generoso, agradecido, estou profundamente agradecido à generosidade de Suzane, que me convidou, da Eliane, do pessoal da comissão organizadora, e me sinto muito contente, muito feliz de poder ser acrescentado a esse enlace de trabalho de vocês, pela 37ª vez, e olha quanta volta, isso é que é tricotar, né? Você vai tricotando com o fio de ouro de desejo,
fazendo uma história bonita que vai ficando. Chamamos isso de legado. Isso que nos enlaça, que nos anima, que nos convoca a esse encontro de hoje. E não começa hoje para nenhum de nós. Temos cada um percurso, uma história, uma motivação, e que nos convoca e impulsiona a compartilhar. Compartilhar nossos pensamentos, nossas inquietações, nossas interrogações, porque é assim que nossos mestres, Freud e Lacan, de alguma maneira, nos colocaram nesse caminho. Fomos, de alguma forma, envolvidos em algum momento da nossa vida e por um trauma, esse encontro com o real, essa invenção freudiana. E Freud inventa, né? Inventa no sentido de dar conta, de falar do trauma. Essa condição humana de ser um ser falante, um ser de desejo, cujo corpo é o além da biologia, justamente por esse trauma, como Lacan diz, o encontro da linguagem com a biologia, e que relança um pouco além da biologia, isso que chamamos de corpo. E sobre esse corpo que nós falamos, que nos motivamos a investigar. Freud sai da medicina, da neurologia, mas não sai da investigação sobre um corpo que fala, que pensa, que anseia, que deseja, que cria, que transforma. E chamamos isso também de inconsciente. Hein? Que é inconsciente? Sem dúvida, Freud diz o nosso inconsciente, porque já havia esse conceito de inconsciente, já se utilizava a palavra inconsciente, falava-se de inconsciente, os filósofos, os psicólogos, e Freud vai falar de um inconsciente que diz o nosso inconsciente. E Lacan recupera essa palavra e relança para nos alertar de que precisamos saber do que estamos falando e de um inconsciente que é o nosso inconsciente. Esse nosso inconsciente não é porque ele é coletivo, não. Falamos de algo absolutamente singular. Todavia, é algo que se inventa. Freud o inventou e nós não paramos de inventá-lo. Essa invenção do inconsciente que nós falamos, que fazemos dela a nossa causa. Primeiro, em nós mesmos, porque Freud inventa uma clínica do cuidado do outro, que o convoca a fazer um laço de palavra, onde a palavra tem o poder da verdade, de sustentar um valor de desejo, de reconhecimento de desejo. Então, chamamos de clínica analítica e de escuta analítica, esse encontro com a palavra, que Lacan diz plena, para dizer que ela porta uma verdade singular e que deve ser acolhida nessa dimensão. Eu queria, então, pensar com vocês que hoje, quando vocês são convocados a apresentar essa invenção, que é um dispositivo de escola, que Lacan inventou também para que a gente possa reinventar a psicanálise e mantê-la sempre viva, encarnada, e não uma teoria, não uma psicanálise cognitiva que se trabalha com o intelecto ao modo da psicologia, das ciências, e que se intelectualiza e se opera a partir de técnicas. Nós não falamos dessa clínica, a nossa é distinta, é singular, é diferenciada. É a clínica do um por um, onde clinicar é verdadeiramente no pé da letra, se voltar para esse que padece e verdadeiramente recolher dele o que ele oferece, o que ele pode oferecer a nós. E Freud chama de transferência, nisso que ele se faz palavra para que o acolhamos, se põe no seu dizer, diz de si, num trabalho
que Freud chama de história. Recuperar a própria história, se voltar para as lacunas, para os furos, buracos, as faltas, os esquecimentos, o que falta ali para ser nominado, para dar nome, para fazer passar pela palavra. Então, esse clinicar, como recolher isso que o outro pode pôr em palavra e se pôr em palavra para se construir. Se construir outra vez, Lacan diz ressignificar-se e colocar essa história num modo absolutamente responsável, porque implica no reconhecimento de que isso lhe pertence, de que isso é seu, de que se reconhece nisso. E que esse trabalho tão árduo, tão difícil, tão meticuloso, e só pode ser exercido por quem se submeteu a ele antes. Não é uma cognição que se aprende com técnica e se opera com ela, é uma experiência. Freud inventa uma experiência e ele só pode fazer isto porque ele se analisa. Freud sabe que precisa se analisar para poder seguir na sua investigação, na sua pesquisa, desse fenômeno que ocorre no corpo, esse acontecimento de corpo que o inquieta, que o instiga, que o faz desejar ardentemente saber disso em si e nos seus pacientes. Bom, passou um tempo enorme, estamos hoje no século XXI, terceiro milênio, Freud está morto faz tempo, Lacan está morto faz tempo, agora é com vocês. E vocês estão aí hoje, trabalhando pela 37ª jornada, onde cada um reinventa a psicanálise, ao seu modo singular, desde a sua experiência singular. Eu os parabenizo. Freud certamente os parabenizaria com muita gratidão. Lacan, sem dúvida, os agradeceria com profunda gratidão e devoção, porque é o desejo de Freud que está aí comovendo, movimentando, enlaçando, incentivando vocês. É o desejo de Freud que fez Lacan dedicar a vida à psicanálise e lançar todo um movimento enorme de fazer uma escola para que isso fosse além dele. E vocês estão aí hoje na continuidade desse desejo que vai se passando e que chamamos de transmissão. Como é que se transmite em psicanálise? Freud disse que tinha 3 impossíveis: governar, educar e psicanalizar. Se Freud sabia que era impossível, por que não desistiu? Se Lacan sabia que era impossível, por que não desistiu? Não sabia? Sim, sabia. É que o impossível nos toca. E Lacan nomeou o impossível. Chamou real. E disse mais. Diz que não temos como não nos havermos com o real. E que esta é a questão que nos enlaça, o desafio que nos convoca a reinventar a psicanálise. Que podemos responder ao real. Bom, por isso Freud disse que a psicanálise é um tratamento pela via do amor. Ele chamou a transferência de amor. Sim, mas Freud também falou da pulsão, disse que somos seres determinados, organizados pela pulsão, não pelo instinto, mas por isso que ele teve que inventar para diferenciar de instinto, que nominou de tribe, que no pé da letra parece mais deriva, em bom português, do que algo que pulsa simplesmente. É isso que Lacan chama no Seminário 11 de pulsão, e que vai, então, fazer um pouco de graça, dizendo que Freud não falava esse
idioma, e que era tribo, e que lá ele sabia muito bem o alemão, diz, em alemão, tribo tem uma série de variantes, e uma delas é deriva também, derive. E que nós podemos pensar, então, que seja o que seja a pulsão, é algo que está enlaçado ao amor. Isso que Freud vai chamar de amor, para dizer que a cura analítica se dá pela via do amor. Lacan nos demonstrou que é um discurso, que é palavra, que é falar, que é um laço com o outro. Ele citou o amor cortês como sendo a forma mais verdadeira de mostrar isso da condição humana, que nos sustenta como seres que padecem da incompletude. Sofremos da incompletude, do desejo que desconhecemos, mas, ao mesmo tempo, é algo que podemos fazer bom uso na medida que podemos conhecê-lo. Então, essa clínica que Freud inventa, que, por um lado, é uma restituição da história, que ele vai falar da arqueologia, de juntar os sinais mais arcaicos que se pode ter, isso de transgeracional que vem, que nem tudo que está no inconsciente passa pelo recalque, mas sem dúvida vem de outro, até o que a gente pode dar conta conscientemente de se inquietar, de se interrogar, até o cognitivo. Então, essa complexidade, uma complexidade muito grande que Freud se implica naquele tempo, está aqui hoje, atual e presente, apesar de todas as mudanças. Primeira mudança é que o mundo do tempo do Freud, o mundo que nós vivemos, nada se parece mais, tão diferente, tão diferente. O que quer dizer que temos que tirar uma lição aí, que é: há coisas que mudam e não param de mudar. E há coisas que não mudam e não param de não mudar. E isso está, de certa forma, muito claro para os psicanalistas, que são sempre muito confortáveis no não saber. Um psicanalista fica confortável no não saber. Sabe que essa é a condição de poder saber, de poder vir a saber. Quando Lacan rompe com a escola, não com o instituto, não era uma escola exatamente, mas fazia escola, a IPA, do tempo de Lacan. Por 10 anos ele quis trabalhar lá dentro, se esforçando tanto para fazer uma escola. A gente vê isso estudando a história dele. Por fim, não pôde, teve que sair. Mas ele já tinha um ensino muito claro a respeito do seu saber fazer. Lacan fez uma análise, foi um analisante, antes de ser um teórico que interrogava e revisava a teoria que se ensinava dentro da IPA. E por aí o retorno a Freud, que é o que Lacan sustenta necessariamente naquele tempo, está tão vivo quanto qualquer outra verdade. Esse retorno a Freud é o que faz hoje a gente falar da escola de Lacan, desde a escola de Lacan, ou pensar que temos uma clínica que se sustenta no ensino de Lacan. Porque é desde esse ponto de vista de Lacan, que é a essência do ensino de Lacan, que Lacan resgata de diferente, a não ser o desejo de Freud, quando ele faz toda uma revisão do pensamento, do ensino de Freud, comparando paralelamente o que se estava a ensinar. Hoje é a mesma coisa, isso não mudou. O que se faz hoje em nome de psicanálise pode sim ser pensado continuamente, paralelamente a isso que Freud, a isso que Lacan nos deixa como legado, para que a gente se oriente e não se disperse e não se perca. Então, não há analista sem escola, para que a gente não se perca, para que a gente possa colocar a nossa fala para que outros possam nos interrogar também. A fidelidade a um autor não é em repetir suas
frases, sua teoria, não é estar com ele, mas sim seguir com ele. Lacan seguiu com Freud, retornou a Freud para seguir com Freud, para além de Freud. Além de Freud, nós estamos também além de Freud. Freud estava num tempo, nós estamos no outro. E Freud não está aqui para dizer o que fazer. Temos que inventar, reinventando é o que nós estamos a fazer. Então, hoje, quando vocês apresentam trabalhos, é de um dispositivo da escola de Lacan, que propunha, a partir de perguntas, uma escola. A escola de Lacan se sustenta em perguntas. O que é um psicanalista? Pergunta impossível de responder, mas que causa, sem dúvida, um desejo que chama de desejo de analista, que sustenta uma função que a gente dá conta de vez em quando de bancá-la. Ora sim, ora não. Um pouco, às vezes, um tanto, cada um. Relançar as questões. E o Freud, quando se interroga a respeito do trauma, do que é isso, o traumático, que deixa, sem dúvida, sentidos, Lacan vai dizer cotas de gozos, que vão como que correntes, prendendo, amarrando, dificultando a vida, e que a intervenção pela palavra, que chama de a cura pela palavra, possibilita que se faça outra coisa com isso. Então, o trauma, que pode ser visto de vários ângulos, o acontecimento não é o trauma. O trauma é como se responde ao acontecimento. E esse modo de responder ao acontecimento já é fazer com o trauma. Esse encontro com o real, que é traumático, que em cada um que a gente acolhe pode apresentar faces muito diferentes. Desde aquele que não pode mais continuar a falar depois de viver uma experiência, depois de sofrer um acontecimento, como a morte de entes queridos agora na pandemia, que perde pai, mãe, e filho, esposa, e fica sozinho. Escutava alguém assim, é que não tem mais força para falar, que não tem mais ânimo para dizer, e que agora fica desamparado numa vivência que não há parâmetro, não há saída, diz, e se entrega. É que nós, de encontro a esse, temos em nós algo que não passa pela nossa moral, costume, religião somente, passa por alguma coisa que nós temos com a psicanálise, que nos faz não ter os cuidados sociais de encaminhar para que cuide, oriente. Não, um analista não faz caridade. Nós, quando nos procuram desde esse lugar de desamparo tão profundo, nos sentimos que é conosco. E então, nos ocupamos disso. Eu estou aqui, não estás sozinho. Nós damos a palavra para que, se quiser fazer uso da palavra, terá muito valor para nós que estamos ali a escutá-lo. Isso é uma clínica diferenciada. O dispositivo que ensina que um cartel trabalha por um tempo enlaçado num discurso que não é de mestria, onde um dos participantes do cartel faz uma função de descompletar o grupo, de fazer com que todos permaneçam ali como faltantes, resulta, como um dispositivo que tem a finalidade de uma produção pela dissolução desse grupo, resulta na produção, na reinvenção da psicanálise como um texto escrito novo. E que cada um, e só cada um que escreveu, diz quando apresenta como foi que chegou aonde chegou, por qual trâmite, por qual texto, por qual experiência. E dizendo isso, enriquece a todos, porque apresenta uma psicanálise única e singular de cada um.
Isso chamamos de escola, essa comunidade de analistas, essa partilha de discursos tão singulares. E Lacan diz, a mulher com A maiúsculo não existe, o analista com, não existe também, mas podemos reinventar sinais de que isso pode ocorrer, que a análise pode ocorrer sim, que qualquer um pode fazer a função de analista, ainda que um analista não é qualquer um. Então, essa minha fala, desse pequeno recorte de relançar a psicanálise por essa via de uma linha que pensa Freud, Lacan e nós agora, e a ideia de mostrar um fio, uma continuidade do desejo de Freud. O desejo de Freud o leva a pensar que deverá existir uma instituição que, depois dele, zele pela verdade da sua experiência, para que não se perca distorcidamente em tantas interpretações desencontradas, como de fato ocorreu, e Lacan socorre esse acontecimento recuperando, relendo, relançando esse ensino de Freud, essa clínica de Freud, e então transmitindo-a, fazendo-a chegar até hoje, e com mais vigor ainda, na medida em que ele fez uma escola e com dispositivos muito específicos para que isso acontecesse assim. Acontecesse assim o quê? Da psicanálise hoje estar tão viva, tão presente quanto no desejo de Freud. No desejo de Freud de não ceder a nada das inquietações, das interrogações, das oposições, de toda a dificuldade que ele enfrentou, de rupturas de laços afetivos, de pessoas que ele gostava e admirava, de perder muitas coisas importantes para não ceder de uma verdade e de uma descoberta, do conceito de inconsciente, como aquilo que em cada um de nós representa a nossa divisão. Essa divisão que Lacan ajudou a gente a entender de linguagem e biologia. Essa divisão que Lacan ajudou a entender de que a gente fala ao outro e, no entanto, não sabe o que diz. É porque não sabe o que diz. E Lacan nos ajuda a entender por que não sabemos o que dizemos. Na medida de que um fala e o outro entende outra coisa. Na medida em que a linguagem é equivocada, falta. Há uma falta no simbólico, falta a palavra. Um diz uma coisa, e é bom que ele não se anime em querer ser escutado no que ele disse, mas sim se interessa em saber o que o outro escutou do que ele disse. Senão não saímos do narcisismo do eu, e ficamos falando sozinho a vida toda, não importa quanto tempo passou, um século depois de Freud, ou 2 ou 3. Vamos sempre ficar com a teoria da comunicação, que não para de fracassar. A psicanálise é um discurso. Um discurso, quer dizer, tem tantos discursos, né? Ele é um deles, um único discurso. E é uma única possibilidade, entre tantas possibilidades. Possibilidade de quê? De existir. A existência nos convoca a ser algo para alguém, a ser alguma coisa, a fazer com isso de estar aí no mundo. Uma existência efêmera, fugaz, um instante. E há 100 anos atrás nenhum de nós estava aqui, daqui mais 100 anos, certamente nenhum de nós vai estar aqui também. Esse instante e fugaz e passa muito rápido. Mas, bom, essa tragédia do desejo não nos impede de que existimos, desejamos, fazemos uma história, vivemos, e que podemos, sim, deixar alguma coisa também. Deixar alguma coisa, de muitas maneiras, e continuarmos existindo de outras formas. Essa é a linguagem que eu estou dizendo, é isso que chamamos de linguagem.
né? Algo que está aí antes de nós e que vai existir depois de nós. Esse sujeito de linguagem, então, que falamos do sujeito do inconsciente, e que nós estamos assujeitados. Assujeitados ao outro para existir, assujeitado ao outro para consistir, para sobreviver, mas também assujeitado ao outro para partilhar o sentido bom de viver, a alegria, o contentamento, a satisfação, a felicidade. Ninguém é sem o outro. Tempos de pandemia, Freud viveu também algo assim. Primeira guerra, Segunda Guerra, né? Entre a pandemia, né? Acontecimentos muito importantes da ordem do trágico. E que fez Freud na guerra? Continuou trabalhando, escrevendo. Que fez Lacan na guerra? Continuou trabalhando, escrevendo. Que fez Freud na pandemia? Continuou trabalhando, escrevendo. Que fizemos nós na pandemia? Continuamos trabalhando, escrevendo. Continuamos pelas beiradas para não ser engolido pelo abismo. A pandemia veio também como um encontro com o real. Esse real que veio e que no primeiro momento desconcertou tudo e todos. A ciência não sabia nada. Um real que representou o fracasso da ciência. Chegou, hein? Esse acontecimento do real fez a ciência admitir que não sabia. O saber não sabe. E por um tempo a ciência não pode fazer nada para nos ajudar. Quantos e quantos milhões de mortos que a ciência não pode salvar a vida. E o que a ciência faz quando se encontra com o real? Produz saber. E nós apostamos na ciência. O real da ciência não coincide com o nosso real. O real da psicanálise e o real da ciência, vocês sabem, não é a mesma coisa. O real da ciência é um real universal. O nosso é o singular de cada um, de um por um. Todavia, a ciência avança sobre o real, não recua diante do real e vai buscar saber no real. Há saber no real. E não demorou muito, a ciência já pode dizer algumas coisas, né? E aprendemos primeiro algumas defesas, cuidados de higiene. A peste espanhola, todas as pestes que a humanidade padeceu, né? Se a gente olha agora, só depois a gente sabe. O saber é sempre só depois. Né? Só depois do quê? Do trauma. Só depois do trauma, do encontro com o real, é que vai produzir saber, na medida em que vai podendo trabalhar sobre isso. O que foi que aconteceu? Então, olhando todas as pandemias do passado, a gente pode ver, e até com uma certa comicidade, porque se tivesse fervido a água, tinha salvado milhões de vidas em algumas delas. E nós sabemos também quantas vidas, quantos milhões de vidas se salvou com cuidados de higiene, agora, nessa pandemia. Então, vamos aprendendo também coisas novas, incorporando coisas novas, cuidados novos. Nossa relação com o outro vai sendo modificada, porque esse encontro com o real mostra que nós não somos sem o real. É isso que Lacan diz a nós, quando nos ajuda a entender por que Freud inventa a pulsão. Não só inventa a pulsão para poder falar da condição humana que não dá para ser explicada pela via do instinto, mas também para mostrar que esse conceito de pulsão não dá conta também, porque não tem objeto, e que esse buraco na pulsão, esse furo na pulsão, não se preenche com nada. Ela só se satisfaz parcialmente
Então, o que temos aí na vida cotidiana do nosso dia a dia que faz a psicanálise existir? Por que ela não está ultrapassada, como tantos pregam por aí? Por que não está descartada e não serve mais para nada e joga no lixo? Por que não é verdade isso? Quanto mais fazem essas tolices, falam mais essas tolices, mais tornam presente a ela, que não é nada disso, né? Ela não é nada disso, mas isso diz dela, né? Anuncia de alguma forma que ela está por aí. De encontro a esse momento, como foi no tempo de Freud e de Lacan, as pessoas, uma por uma, se viram interrogadas. Não de modo coletivo, a pandemia é um coletivo que atinge a todos, é uma pandemia. Morte para todos, chegou aí. Não, ela produz subjetividade. A pandemia produz subjetividade. É diferente para cada um a vive de uma maneira única, com seus fantasmas, desperta em todos o que cada um tem de singular em termos de fantasia, de fantasmas. Potencializa o tanático de cada um. O quanto cada um tem de tanático é despertado. Uns têm mais, outros têm menos, e ficam fragilizados diante desse real, na medida dos seus equipamentos, da sua estrutura, da sua organização psíquica, da sua relação afetiva, do seu laço social com outro. Então, as angústias, as aflições, as experiências já vividas, tudo de mal resolvido, desperta de novo nesse último acontecimento. As angústias, os medos de perder desemprego, as insônias, as compulsões, as agressões, as violências de toda forma, se potencializam nesse tempo. E nós vimos isso acontecendo, escutamos as pessoas nos pedindo, porque seguimos pelas beiradas, dizendo, em 20 de março de 2020, eu disse aos analisantes, a partir de agora, seguiremos à distância. Ah, não, mas como? Não, mas por quê? Porque eu decidi fazer assim até que depois a gente volta. Quero te proteger e me proteger com isso, se estiveres de acordo. Todos seguiram. Todos. Segui com aqueles. Bom, estamos pensando em retomar. Agora, aqui em Curitiba já temos 70% da população vacinada. E o índice de mortalidade diminuiu muito e de infecção também, de contágio. Então já se pode, já tem outras possibilidades legais, inclusive, né? Porque antes era ilegal fazer uma série de coisas também. O superior também funciona, né, nos decretos sociais, e a gente também tem que se relacionar com essa relação, com esse superior, que impõe condições que nem sempre a gente está de acordo, mas, bom, a lei é a lei. Há leis que protegem, há leis que não protegem, e nenhuma lei é perfeita. Houve muito desemprego, houve muitas angústias, houve muitas falências de negócio, houve perda para todos. Não há ninguém que não perdeu. A pandemia faz com que cada um, ao seu modo, na sua subjetividade, tenha algo de traumático. E traumático é algo que se trata com a psicanálise. A psicanálise é um modo de ler o traumático. Freud inventa um método de leitura do inconsciente. Freud diz, o inconsciente é um rebus,
é um escriba, ele diz. Um sonho é um texto para ser lido, interpretado. Freud inventa uma técnica para isso. A única técnica da psicanálise, que Freud chama de associação livre, atenção flutuante. E também Lacan diz inconsciente transferencial, porque um que associa se põe em palavra para outro que o escuta, porque essa transferência não é sem consequência, porque aí se faz um trabalho. Que trabalho é esse? A sessão da análise é a invenção do inconsciente. Se inventa um inconsciente, onde analista e analisante armam um inconsciente em ato de discurso, em ato analítico, que se estende, não depende só do encontro da sessão de tempo variável, 10 minutos, 50 minutos, 40 minutos, mas não para até que ou dá conta e conclui, ou interrompe e leva as consequências de interromper, porque até interromper tem consequências na análise. Não há ato sem consequência. E nisso a psicanálise é uma ética, porque se trata de iniciar e conduzir algo de uma maneira que possa ir até onde é mais possível. E onde mais é possível, se vai. E chamamos de fim de análise quando aquele que se analisa diz, acabou. É uma experiência que consiste em dar a um que faz isso consigo próprio um sentimento novo, uma sensação, uma experiência de si mesmo diferente. E que faz, então, Lacan dizer no final do seminário 11, conduz a um novo amor. Por que novo? O outro era velho. Havia o amor desde sempre aí, desde o começo. E pela via do amor, disse o Freud. E esse amor não é um amor que está separado do trabalho, da pandemia, da relação de cuidado lá fora, das relações mal resolvidas, dos conflitos, das aflições de cada dia, do modo de repetir o jeito, o caráter, o costume, o hábito, a etiqueta, o nome que a gente dá para a educação de uma pessoa para com outra, a educação na relação com o outro. E esse amor é o que permeia tudo o tempo todo. O que vai se fazendo é uma certa leitura disso, vai se lendo, vai produzindo um saber. E essa prática de cada um poder, se quiser, se ler, essa é única, é distinta. Isso é a psicanálise que oferece. Por isso, a psicanálise continua existindo, porque ela é a única possibilidade de fazer isso. Num tempo em que a palavra não vale mais nada, em que as palavras cada dia valem menos, em que a palavra é mais portadora de mentiras, de enganos, do que de verdade. E num tempo em que, desde Freud até nossos dias, veio sofrendo um enfraquecimento da palavra, dita pelos psicanalistas de muita forma, desde Lacan, com o enfraquecimento do nome do pai da cultura, que o nome do pai na cultura havia enfraquecido, que o pai como pessoa tinha perdido a autoridade para o Estado, que o Estado tem mais poder sobre uma criança do que um pai na sua função paterna, e todas as leituras possíveis e equivocadas que possam existir de interpretações do mal-estar na civilização. O texto do mal-estar na civilização é extremamente atualizado para a gente ler hoje, pensando o que se passa ao nosso lado, e como essas verdades não são temporais. A psicanálise não fala de uma temporalidade, ela não é uma terapia de moda.
não é um fazer, um saber fazer, uma prática de costume, né, de moral, de valores. A psicanálise não tem nada a ver com a lei, com a moral, com o costume, com o valor. Ele é uma pergunta só, ele não é um saber. Ele é uma pergunta, é uma interrogação sobre o que padece aquele que padece. E para que esse que padece, ele sozinho, desde si próprio, possa nomear a razão, as causas do seu padecimento. E aí a palavra vale. E muito valoroso o analisante falando ao analista. Ele sabe disso. E por saber disso, então dizemos, a transferência é um motor da análise. Sim? A transferência é um motor da análise. Por quê? Porque o combustível é o desejo do analista. O que é desejo de analista? O desejo de fazer o inconsciente existir nessa relação. Nós não escutamos pessoas no século XXI, no tempo da pandemia, dentro da pandemia, através dos dispositivos eletrônicos, do vídeo-imagem, teledivan, telefone. Não é uma conversa entre duas pessoas. A psicanálise online é a escuta do inconsciente. É a sustentação da palavra, não a palavra sem corpo. Distanciado, mediado pela tecnologia, mas é com o corpo. Nós estamos aqui no encontro de corpos. Ninguém está aí sem corpo. É desde o corpo de cada um que nós estamos aí, distanciados, mediados pela tecnologia. Foi assim a análise de Freud. Freud tomou por analista quem não era um analista. O analista não existia desde Freud. Vocês sabem que Freud faz uma análise, e isso é discutível, se discute bastante quando se fala disso. Cria-se polêmica, que Freud se analisou com Fliess. Há um livro de Octave Manoni, que suponho que muitos de vocês conhecem e que outros não conhecem, mas vale a pena citar. Octave Manoni é o primeiro que escreve um livro dizendo que Fliess foi analista de Freud. E as cartas que Freud escreveu a Fliess, tudo que Freud disse a Fliess, está sob sigilo. O que Freud disse a Fliess, vocês podem ler e ficar sabendo, porque ele trabalhou profundamente, Freud. Ele dosou algumas coisas no que ele escrevia, como no livro dos sonhos, na interpretação dos sonhos. Ele põe um pouco, zela um pouco, não se põe muito, mas põe de si bastante aí. Põe de si bastante aí. Mas é Fliess que sustenta um lugar de analista, a quem Freud, esse outro a quem Freud pode transferir suas inquietações, suas angústias, suas interrogações, e pode avançar com suas questões, e pode ir depurando um desejo de analista, que vai muito além do desejo de Freud, do desejo da pessoa do Freud. Que o que fica do legado de Freud não é o desejo da pessoa de Freud. O legado de Freud é um desejo de analista, que Lacan cifra. E hoje, quando nós falamos Freud, nós falamos Freud, hoje nós não estamos falando da pessoa, daquele senhor que não conhecemos. Estamos falando de algo dele, de uma outra coisa aí que ele sustentou nele. E que isso, quando acontece com alguns de nós, quando Lacan dizia, lá na IPA, não é possível fazer um analista desse modo, selecionando na entrevista que tem boa origem de família, boa cultura, como quem escolhe um mármore de boa qualidade. Então, essa pessoa tem bom saldo bancário, boa atestado de boa conduta, boa índole moral, e um candidato à análise de data será um bom analista. Fará análise com fulano de tal, fará seminário e, depois de tanto tempo, receberá a carteira de psicanalista. E Lacan se interrogava, mas o que é um psicanalista?
E Lacan sabia pela análise pessoal dele que tem uma trapaça e ele denunciava essa trapaça. Escuta, não dá para pensar isso para além disso. A gente pode admitir que não sabemos nada, não sabemos o que fazemos quando fazemos psicanálise. Essa é uma pergunta que vocês encontram no seminário 11, quando Lacan sai da IPA e vai dar o primeiro seminário, ele se pergunta assim, no que estou autorizado, ele diz. No que eu me autorizo? Ele se autoriza em pergunta. O que fazemos quando dizemos que fazemos psicanálise? Isso tem que ser colocado hoje. A fidelidade a Lacan é as interrogações de Lacan. Não é decorando aforisma ou fazendo de discursos técnicas, não é fazendo como ele dizia no final da vida dele algo bastante, ele sempre foi muito enigmático, né? Algo que sempre faz a gente ficar um pouco assim. Sejam como eu, não me imitem. E uma frase muito interessante essa, né? Sejam como eu, não me imitem. Parem de me imitar. Ele fecha a escola, ele dissolve a escola com profunda tristeza, com decepção. Não pense que Lacan está feliz nos seus 80 anos, que ele fez uma escola, que ele deu troco na IPA, que se tornou o cara mais importante na psicanálise. Não, ele não tinha essa vaidade. Ele era vaidoso por outra razão. Nisso ele disse, estou nem aí, vou dissolver essa escola. Encerrou a escola. Mas tinha tanta gente, mais de 1000 pessoas. Por que ele encerrou? Pelo mesmo motivo que ele queria transformar a IPA e não seguir com ela como estava, pelo tipo de posição que ele tinha dentro da IPA, que era que incomodava Lacan, ou que interrogava, que fazia o Lacan se interrogar. Primeiro, o modo da instituição ser burocrática, hierarquizada, onde as pessoas precisavam competir por cargos, onde o saber era exibido de uma maneira muito personalizada e que até hoje é assim. Você vê que quantas correntes de psicanálise tem dentro da IPA. No tempo de Lacan tinha várias correntes também. Enquanto na França debatia-se lá entre Sacha e o Lagache, e por prestígio, na Inglaterra, a psicanálise lá era entre o cainismo e o anafroidismo, por exemplo. E tem mais ainda, tem Winnicott, tem uma lista enorme de psicanalistas que têm suas orientações muito diferentes umas das outras, né, que Lacan dizia que precisava voltar a letra de Freud, a letra de Freud. Então, hoje nós pensamos assim, o que é um retorno a Lacan para a gente sair dessa torre de Babel, que todo mundo fala de Lacan, cita Lacan, pratica qualquer coisa parecida em nome de Lacan, e que não é psicanálise. É preciso dizer isso. É preciso dizer isso se queremos hoje sustentar o discurso analítico. O fio cortante da psicanálise, do desejo de Freud, como desejo de analista, e causar hoje a novidade. A psicanálise é uma novidade, não é um discurso velho e ultrapassado. Temos discursos velhos e ultrapassados, sim, e disso falamos em psicanálise. A psicanálise não é um discurso velho e ultrapassado, é a última novidade da ciência. A psicanálise nunca se desviou da ciência para nada. E Lacan nunca deixou de interrogar a ciência e se servir dela tanto quanto foi possível. A psicanálise lacaniana, sem dúvida, é muito difícil. É importante sustentar isso. Não é fácil aprender, estudar, praticar. Não é, é muito difícil. Sofrer também, adoecer também, viver sem norte, sem rumo também.
É muito difícil. Essa é a razão de Freud se implicar com uma coisa que no tempo dele não existia. Um judeu genial que aos 16 é premiado por um trabalho belíssimo em botânica, só podia ser um botânico. O que esse moleque tem na cabeça? Vai abandonar a botânica, acabou de receber um prêmio, quer fazer medicina. Que sujeito descabeçado. Ele vai fazer medicina e aí se destaca, levam para um laboratório de neurologia com os mais geniais neurologistas, ele começa a fazer trabalhos geniais. Freud tinha 40 trabalhos sobre neurologia escritos nas melhores revistas de neurologia da Europa, trabalhos científicos, alguns deles ainda hoje valem. De repente, não quer mais ser neurologista. O que é isso? O que está acontecendo com esse sujeito? Que desorientado, vai lá abandonar a neurologia agora. Ele vai se meter com hipnose. O Mesmer foi expulso da Escócia, teve que se asilar em Paris e vivia de show, de fazer sensacionalismo com a hipnose, porque era um charlatão lá na Escócia, teve que sair fugido. E lá em Paris fazia coisa de circo com a hipnose. Vamos pegar a hipnose, só porque tem um tal de Charcot lá fazendo show também, não cura ninguém, não faz nada, só faz cena, só faz apresentações teatrais. Bom, ninguém estava contente. Freud estava sempre contra tudo e contra tudo. Ele foi inventar. E tá certo, a Marta deu uma mãozinha. O que é um homem se uma mulher não dá uma mãozinha, né? Não é nada. E Freud se apaixonou pela Marta, e a Marta disse, olha, eu quero me casar. Se você quer namorar sério, trata de ganhar dinheiro, porque estagiar no laboratório de neurologia, como você está fazendo, como estagiário, isso não dá dinheiro, não dá casamento. Eu, Freud, um pouco angustiado com isso, o professor ele disse, olha, acho então que se queres mesmo, né, se queres mesmo casar, então tens que voltar ao hospital, fazer plantão. E Freud foi. Então se encontrou lá com o quê? Com as crises histéricas, e os médicos dando risada, as emergências, e os médicos dando injeção de água destilada e dizendo, é só uma histérica, já vai passar, vai embora. Esse procedimento acontece hoje. Os médicos hoje dão risada também, quando percebem que não é nada, e dão uma injeção de água destilada, e ele vai embora sentindo-se bem e tirou a dor. Bom, Freud diz, não, há uma coisa interessante. Isso que ela está dizendo é tudo verdade, e a anatomia não sabe nada disso. A anatomia não sabe nada disso, porque a cegueira histérica que não tem lesão de nervo óptica, ou a paralisia histérica que não tem lesão de nervo nenhum. Bom, cada fenômeno Freud descreveu e vocês conhecem bem. O que eu quero mostrar é que a psicanálise é subversiva. Ela aponta para a desobediência. Algo desobedece à lei das anatomias no corpo. E Freud segue por aí. E vai descobrir, então, um outro corpo, mais além da anatomia, e um corpo de desejo, um corpo desejante. Lacan diz um corpo gozante, um corpo que vive de gozar de si mesmo, nisso que um corpo é um corpo feito de palavra, de linguagem. Lacan disse de la langue, um corpo que ressona os gozos do outro que o bordeou com seus toques, com seu amor, com seu carinho, com seu erotismo, com suas pulsões, escrevendo aí um texto nesse corpo. Tu és isso. Isso o quê? Onde cada um se pergunta, mas o que eu sou? O que eu sou? E esse não saber, esse perguntar para si, que causa essa divisão psíquica. Então, um analista, ele reinventa o inconsciente em cada um quando ele o recebe numa escuta analítica. Não atende pessoa, atende ao sujeito do inconsciente. Vou interromper minha fala, porque me prolonguei demais. Eu queria ter parado antes já, mas quero só interrompê-la para provocação de vocês. Obrigado por terem me escutado.
Agora sou eu que quero escutá-los, por favor. Jorge, primeiro só Eu não posso... estou escutando ainda. Não? Agora sim. Tá. Só posso dizer muito obrigada, e eu fui tomada de surpresa pelo seu término, porque eu achei que seria continuar com essa aula, porque é uma verdadeira, não, uma síntese, uma coisa, olha, é uma coisa assim, que faz querer a completude, embora a gente saiba que essa completude não existe. Mas no meu papel aqui de coordenadora, eu estou querendo ler alguns comentários e entrar com algumas questões. Ok. Marli Piva diz que a clareza do discurso é impressionante. Trata temas tão complexos, com tal simplicidade. E aí vem uma pergunta da Vanessa Santoro, do CPMG. Ela fala, Cesarino, uma ênfase tão grande no 1 a 1, intenção, não corre o risco de desvalorizar a extensão? Corre. Por isso é sempre bom a gente não esquecer. Não tem uma sem a outra. Na psicologia das massas, Freud diz a psicologia individual, tão propagada, é social. E nós sabemos que não tem um sem o outro. O inconsciente é o discurso do outro, a tese do Lacan, a respeito do inconsciente, é o discurso do outro. Então, não há intenção sem extensão. Nós sempre recebemos esse que vem do coletivo e retorna ao coletivo. E o que faz com que essa clínica do por existe é que ela ecoa lá fora. Eu não tenho placa no meu consultório. Ninguém sabe aonde é o meu consultório. Pode passar na frente 10 vezes e não vai saber que é um consultório. Nunca anunciei. O que faz com que as pessoas procurem? Alguém disse, alguém passa o telefone, alguém indica. Então, esse negócio de intenção e extensão, como se fossem duas coisas, não são. Não são duas coisas. Quando eu fazia mestrado, no final de 80, uma universidade que ainda nem era universidade, e o reitor dela, o proprietário dela, que tinha um projeto de fazer uma universidade, me telefonou dizendo que queria conversar comigo, porque tinha ouvido falar a meu respeito, e se eu podia ir tomar um café com ele. Então, eu fui num dia e ele disse, você já pensou em dar aulas? Eu disse, não. Eu gostaria muito, que você tem uma experiência clínica, eu sei, então, se pudesse, no curso da psicologia, se você pudesse ter interesse e querer vir, porque também estás cursando um mestrado, seria muito interessante. Eu comecei ali a ocupar um espaço. Eu não fui pedir para dar aula, eu não queria ser professor. Se a gente quer fazer uma coisa bem feita, vai ter consequência boa. Sempre vai ter consequência o que a gente faz, mas se faz bem feito, a consequência é por essa via também. Então, eu acho que faça bem feito aquilo que você fizer, né? E os efeitos vão estar na cultura sempre. A intenção produz extensão, não é duas coisas, não são duas coisas. Jorge, vou seguindo aqui. Os comentários são da aula magistral,
tratando de temas complexos, instigantes, tão claro e simples, quanta simpatia. E aí a Cláudia comenta que você é o pai da grande Ana Sui. Deixa eu chegar numa outra pergunta. E o desejo é contagioso, né? A Ana Sui, quando era pequena, eu fazia trabalho, coisa assim, ela estava sempre no colo e junto, dava mamadeira enquanto escrevia, coisa assim, e ela sempre tinha muito gosto por livro desde pequena, e isso não parou até hoje. Sim, aqui estamos, assim, a Marli Piva está dizendo que a pandemia cria e estimula as subjetividades a criar, enquanto o real é o sofrimento. O real não é o sofrimento. O sofrimento é uma das formas de responder ao real. E o amor é a melhor forma de responder ao real. Veja como a gente está em campo diferente quando vai girando um pouquinho, né, a posição do sujeito em relação ao real, né? E como assujeitado que nós estamos no mundo, mas podemos responder de muitas maneiras diferentes, né? Quando Freud diz que tem 3 estruturas psíquicas e não tem passagem de uma para outra, né? Quando ele diz que depois do Édipo não tem volta ao que era antes, que tudo o que fizer para o teu filho faça até os 5, porque depois não dá mais para fazer, além de algumas gambiarra, não há mudança de estrutura, né? Ele não mostra que a gente é um caso perdido, né? Ele mostra que o inconsciente é habitado por outro, é que esse outro que habita aí e pode ter aí uma margem de liberdade. Oh, mas a psicanálise não tem esse negócio de liberdade, isso é coisa do existencialista. Não, nós temos sim uma margem de liberdade, né? A gente está aí entre pulsão de vida e de morte, e nem por isso, né, podemos obrigatoriamente ceder à pulsão de morte, que está toda hora nos chamando, com boas razões para que a gente se incline para o lado dela. O Freud diz que a pulsão de morte é a zona silenciosa que nos chama e parece tão aconchegante. A gente se entrega, né? A gente se entrega de vez em quando, né, por um gozo de aconchego, nisso de mortífero que tem em nós. Mas nem por isso nos deixamos destruir. Então temos uma margem de liberdade aí para poder caminhar para a morte, sabendo que esse é o fim de todos nós, ao modo como diz Chico Buarque, caminha para a morte pensando vencer na vida, e a gente faz isso pelo caminho mais demorado possível. Por que será, né? Então, a estrutura, que é um significante representa um sujeito para outro significante, o sujeito é efeito, esse sujeito pode ser representado por significantes muito diferentes. O significante da entrada da análise, com seus significados, vão sofrer tanta diferença entre o percurso de uma análise que a gente vai ser outro para a gente mesmo. Porque muda? Não, não muda. Vai sendo você mesmo, não muda. Vai ser o mesmo, mas o mesmo de outra maneira. Há muitas maneiras de cada um ser. Temos muitas possibilidades de ser nós mesmos, né? Então, a vida muda muito, ou, dizendo de outro jeito, pode mudar podemos viver muitas vidas, né? Só existe vida passada, tá? A vida futura tem que inventar todo dia. Garantida é a morte. Essa está segura, garantida, todos a temos. Não precisa desejá-la, buscá-la, produzi-la, porque essa está garantida. O que não está garantido é a vida. Essa tem que fazer todo dia. Isso sabe depois que passou. Hoje foi um dia fantástico. Quanta coisa que eu fiz. Hoje foi um dia horrível. Não queria ter feito isso e não gostei do que me aconteceu aquilo. E amanhã é nada. Não sei se eu vou estar. Amanhã é nada. O futuro não existe. O passado é impossível. O futuro só existe como imaginário, porque amanhã só vai ser o que você fizer ser. Mas o que vai acontecer passivamente sofrendo,
Sofrer é receber o que está aí. Sofrer a gravidade é estar submetido a ela, né? Esse sofrer não quer dizer a dor. O sofrente é um sujeito que padece da existência e carece um pouco da sua própria liberdade de pôr de si nisso. Põe de si aí naquilo que é contigo. Então, assim, hoje vocês produzem realidade, vocês perdem realidade. O Freud diz do verbo haver, perda da realidade na neurose e na psicose. E na psicose ele mostra bem claro qual é, todo neurótico percebe. E na neurose ninguém percebe a perda da realidade. Só na análise. O tempo todo está perdendo a realidade quando está falando sozinho, preso na fantasia e dizendo para si mesmo, não, que isso não vai dar certo, isso eu não vou fazer. E vai traindo ao próprio desejo, renunciando ao próprio desejo, na medida em que um fantasma diz, não, isso não vai, eles não vão gostar de mim, não vão aceitar meu projeto, e vai contornando a uma perda de realidade sempre que a fantasia é escolhida e a realidade vai pelo ralo. Eu não gostei do que você me falou, agora vou por 2 horas não falar contigo. A realidade vai embora, fica uma fantasia, um gozo parasitando esse sujeito aí, né? Gozando, preso numa fantasia, repetindo. Essa coisa da repetição neurótica, né? Que a gente aprende com a análise de que a gente não é isso. E que pode abrir mão desses gozos parasitários e alcançar outro muito diferente lá na frente. Jorge, entrando aí, uma colega nossa, Juliana Borges, comenta sobre suas palavras, o desejo de fazer o inconsciente existir nessa relação analítica. Agora, claro. Só te falar que temos mais 25 questões. Depois me passa, que eu vou lê-las com muito carinho, vou guardá-las com muito amor. 2 coisas importantes. A existência é um conceito complexo. Né? Então, a gente diz, fazer o inconsciente existir. Onde tem um sujeito humano, tem um sujeito dividido, tem um inconsciente, saiba ou não. Né? Onde tem um ser de linguagem, saiba ou não, tem um inconsciente. O que eu falo que o analista faz no inconsciente é nisso que o Freud diz neurose de transferência. Né? Que Freud diz que o passado, que não passou coisa nenhuma para ninguém, está sempre presente. Qualquer um, basta a gente dar a palavra para em 5 minutos estar dizendo quando eu era criança lá em Barbacena. A palavra, falar, faz regredir, evoca a gente infantil e volta ao passado, ou seja, o infantil nos habita sempre. Então, dizer que o analista inventa o inconsciente é uma verdade muito importante. Não há análise sem essa invenção do inconsciente, mais que uma invenção, porque é uma construção que vai se fazendo ao longo da análise, que, por um lado, se constrói aí um novo inconsciente, porque esse é um inconsciente analisando em análise, mas não é sem um inconsciente estrutural. Por isso, Lacan, no Seminário 11, fala de 5 maneiras do inconsciente. Né? E um deles, ele diz o inconsciente transferencial. Ele diz o inconsciente real. Né? Então, como fazer cargo disso, se encarregar disso, se responsabilizar por isso? E que Lacan também diz assim, né? Do teu inconsciente, tu és responsável. Eu tive um sonho essa noite, eu sonhei tal coisa, e né, que esse sonho me ajuda a pensar o que eu quero dizer nesse sonho, por que eu inventei esse sonho, por que eu sonhei isso. Né? Há um dizer aí, há um sujeito aí querendo dizer alguma coisa para além disso que o sonho apresenta, né, que desejo é esse? Quem deseja aí nesse sonho que o faz assim? A complexidade de um sonho
mostra a existência de um inconsciente que escreve, um inconsciente transferencial, porque não há análise de sonho. Vocês sabem que não existe análise de sonho, existe análise de relato de sonho, que já é outra coisa, né? Dizer um sonho é relatar uma experiência psicótica, de um estado psicótico, de uma vivência psicótica, porque um sonho é uma psicose com todos os elementos de uma psicose. Você delira e alucina, teu corpo está na cama como um cadáver, paradinho, paradinho, e teus sentidos não te deixam duvidar nem um instante de que tudo aquilo é verdade, de que você está em movimento, fazendo coisas. Todos os teus sentidos estão apuradamente trabalhando nesse sentido alucinatório, que é o sonho, essa percepção alucinatória de desejo inconsciente, e quando acorda é que se diz, ah, sonhei. E Freud diz que é uma psicose com todos os elementos de uma psicose, a única diferença, diz o Freud, é que a gente acorda. E se a gente acorda, diz o Freud, por que não admitir que isso também pode acontecer com os psicóticos? Que história é essa que a psicanálise não cura a psicose? Da onde veio isso? Quem foi o autor, né? Que, na falta do entusiasmo, propôs ali uma verdade sua? Não, Freud nunca disse isso. Nossa, vamos lá. Agora, Anquises, interrompendo, mas Anquises gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria. Só um minutinho, Pompeia, você está na fila. Anquises, gostaria que Jorge Cesarino falasse psicanaliticamente um pouco sobre o negacionismo, desculpem, não apenas no Brasil, mas global. Todo discurso produz identificação, não? Todo significante produz identificação. Todo significante é pai, causa filiação, né? Produz, sai um significante novo, né? O eu nunca é sem o outro. Então, cada vez que aparece um enunciado, ele produz sentido, identificação. Nós sabemos que o eu se defende, os mecanismos de defesa existem, é muito importante que o eu se defenda. E qual é a primeira defesa do eu, né? A mais importante, né? Sem a qual não é possível sair do espelho? Né? Eu não. O não é a primeira atitude do sujeito, né? Como sujeito, o nascimento do sujeito. Né? Podemos pensar o nascimento do eu, né? no espelho, né? Mas podemos pensar o nascimento do sujeito como o não. Não. Diz não para o outro. E quando o bebê nem fala ainda, já tem um sujeito ali. Ele é falado. O sujeito, antes de falar, é falado. O sujeito é assujeitado no princípio. A mamãe põe as raspinhas na boca de maçã, de banana, o bebezinho comer, chega um dia que ele tranca a boca. Não quer mais. E se ela enfia, ele cospe. Está aí o primeiro não. A partir daí, até aí a relação mãe e bebê é perfeita. Dali em diante já não vai, começa a não ir mais tão bem. Porque aí vem o não, e que te pego, hein? Não, eu dou 5 minutos e já pro banho. Hein? Mas tem uma tolerância, dá uma moratória, mas aí o não marca a separação. Bom, o que temos aí também na psicose, o não nega a realidade. E outra coisa, outra forma, Freud diz um mecanismo mais enérgico do que o recalcamento, do que o não para isso, né? Aparece também. Não estou dizendo que os negacionistas são psicóticos. Há psicóticos negacionistas, sem dúvida, né? Mas o negacionismo é uma forma do eu se defender também da dura realidade. Como se defender daquilo que a gente se angustia demais? Então, se tem outros que me protegem, e se eu posso me proteger junto de outros, né? Eu posso me esconder
ao modo do avestruz, esconde a cabeça, pensa que está protegido. Isso está acontecendo na pandemia, né? Quantas pessoas que, por negar tudo, eu perdi um sobrinho que jamais havia ficado doente, 30 e poucos anos de idade, professor universitário, pai de família, e um sujeito atleta, que se identificou com a frase do atleta, e que, bom, não existe, isso não tem nada, não é nada e tal, e não cuidava para nada de si mesmo. E, por acaso, o acaso como causa também, né? Se infecta, em 11 dias foi a óbito. E, bom, e tem milhares de histórias assim. Essa foi a primeira que eu tive bem pertinho, já 3 meses de pandemia, 4 meses no ano passado. E a gente sabe que tem um movimento mundial, mas isso sempre começa no discurso de né? Como o Pai da Horda lá. O texto do Pai da Horda, escrito antes da Guerra Mundial, mostrava um pouco a sociedade organizada a partir da lei. Mata o pai, estabelece um pacto entre os irmãos, movido pela culpa e pela proibição, tote e tabu ali, né? Essa filiação ao pai e, ao mesmo tempo, essa proibição, esse tabu de não poder nenhum deles fazer isso que o outro fez. Nenhum pode ocupar esse lugar do esse menos o pai da horta, é o menos que funda a sociedade, a proibição. Então, vem a lei ali que permite a distribuição dos sexos, né? A lei que funda a sociedade. Então, todos os irmãos que antes estavam excluídos de acesso às mulheres, ao gozo, passam a ter desde que renuncie a do outro. E o não matarás passa a ser lei. Então, o que funda a sociedade humana são renúncia a 3 pulsões, né? Freud diz, não matarás, não te apropriarás sexualmente de quem você bem pensa, e não canalibarás a carne. Eles matam o pai e comem. O macaco da horda primitiva, no mito de Robert Smith, os filhos canibalizam ele, incorporam esses traços. E Freud faz uma leitura simbólica da incorporação dos valores, da qualidade do pai, desse crime, então, que faz a sociedade existir ordenada pelo respeito à lei. Quando vem a Primeira Guerra, Freud tem que escrever mais coisas. Tote e Tabu já não é um texto que dá conta de explicar a sociedade. E Freud vai escrever o Mal-Estar na Civilização, por exemplo, mostrando as rachaduras da sociedade, mostrando os impasses, o fracasso, né, da lei. A lei fracassa desde o início, hein? O enfraquecimento do nome do pai da cultura não é uma decadência da sociedade. É um efeito da estrutura humana, da condição de incompletude do ser humano, que não para de matar apesar da lei. Por isso, Lacan vai fazer um trabalho belíssimo de Kant com Sade, onde ele vai dialogar com esses 2 gênios da ética, né, pensando e escandalizando também, porque pensar o Marquês de Sade como um filósofo da ética, só Lacan mesmo, não? E se vocês vão ler, vão perceber quanta genialidade de Sade interroga Kant, como Sade interroga Kant nos seus textos, e claro que vocês conhecem isso. Mas estou colocando isso para mostrar que a sociedade humana, nas suas falhas, nas suas rachaduras, não faz outra coisa que mostrar para nós o sujeito do inconsciente também. E agora, nesse momento em que o mundo globalizado formaliza, padroniza o sujeito como um sujeito igual para todo mundo é igual, tem o mesmo modo, o mesmo valor, a mesma importância, o mesmo objeto de gozo, todo mundo tem que consumir o mesmo produto e aceitar a mesma receita de felicidade, que felicidade é você trabalhar, produzir e consumir. Alguma coisa desestabiliza e mostra que não, desmente. A própria pandemia é um acontecimento que desmente que o modelo de sociedade que nós estamos adotando agora é um modelo mais adequado, porque ele destrói o planeta. Então, entre as questões que surgiam é que o vírus aparece porque estamos desequilibrando a natureza.
entre as perguntas sobre por que esse vírus aparece, como que passa da natureza para a cultura humana, ou de algum lugar onde já existia para nós, o vírus não é uma vida, ele não é um ser vivo, é uma cadeia de aminoácidos. Então, quem mexe com toda essa ordem, a natureza para nós é só um objeto que nós destruímos, alteramos, modificamos, exploramos, devastamos a Amazônia, exploramos as geleiras do Ártico, do Polo. Então, temos aí uma questão importante a pensar também, com esse mal-estar na civilização, é que não há uma lei que dá conta disso que nós chamamos de pulsão. A pulsão é alguma força entre bem e mal, entre vida e morte, entre construir e destruir, que a gente vai um pouco em zigue-zague. Parece que a cultura humana ela não progride. Quando pensávamos que tínhamos avançado e no auge da civilização, com o iluminismo, o homem é um ser racional, pensa, age, modifica, tem a ciência, conhece a biologia, Deus está fora de cena, sabemos que a folha cai não é porque é vontade de Deus, é porque a planta tem um tempo de vida e ela cai por isso. E quando domina a ciência e tem o saber inteiro da ciência e o homem está no auge do iluminismo, Freud aparece dizendo não, o homem não é senhor nem de si mesmo, é escuro até dentro de si, e logo depois vem a guerra e mostra que o homem é um ser selvagem, bárbaro, cruel, violento, capaz de destruir o próprio semelhante. E depois veio a segunda mostrando isso, e em nenhum momento para de mostrar isso, que a gente não evolui. Então, temos aí o modelo da sociedade também nos interrogando a pensar como a gente pode seguir com isso que nós somos, de ser um ser que tem o amor e o ódio. Como que a gente pode fazer com que o ódio esteja a serviço do amor e não o amor a serviço do ódio? Porque se pode amar muito a destruição, se pode fazer com muita dedicação, e como aquele cientista que fez a bomba que destruiu Nagasaki e Hiroshima, por exemplo, quanto amor dedicado a algo que ele sequer sabia para que servia. Esse é um ponto importante que a psicanálise, como pergunta, tem o seu lugar e a sua vez. Daquilo que te cabe, tu és responsável, faça cargo disso. Não se coloque aí no lugar de objeto. A condição de subjecto, de sujeito, te diz respeito. Tu és responsável pela tua condição de sujeito. Então, essa padronização fracassa porque exclui uma parte da população, joga na fome, na miséria, na delinquência, na violência, nas ruas, de gente que não tem onde morar, dos excluídos. Somos uma sociedade que fabrica miseráveis. Foucault dizia, fabricávamos louco. Na década de 70, Foucault, Thomas Szasz, Roland, David Cooper, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, Frank Basaglia, grandes homens pensadores da psiquiatria diziam a sociedade fabrica loucos e coloca dentro de hospitais psiquiátricos. Temos que parar com isso, fechar os hospitais psiquiátricos e escutar essas pessoas e reconhecê-las nas suas diferenças e aprender a conviver com elas também. Hoje nós temos essa segregação potencializada. Temos aí pelas ruas, Curitiba não é uma cidade modelo padrão das cidades brasileiras com um coeficiente de pobreza, de desigualdade social grande. Ela é considerada uma sociedade de classe média alta, na maioria, e com uma população de pobres menor do que se comparar com as outras cidades do Brasil. Mesmo assim, Curitiba, tendo uma organização diferenciada do Brasil, de outras cidades do Brasil, se vocês vêm a Curitiba, vocês vão dizer, credo, a Curitiba que me disseram, pensava, vocês vão ver uma cidade paupérrima, de gente dormindo debaixo nas calçadas, pedindo esmola, de crianças, grupo de crianças na rua, ainda que tem mecanismo, dispositivo do Estado para se ocupar disso, para atender, para recolher, lugar para levá-las, e fazem isso.
todos os dias, convidam para levar, para recolher, dar banho, dar alimento. Ainda assim, você vê bastante, cada vez mais. Então, é um modelo universal, a gente não vê isso só no Brasil, só em Curitiba, vi isso na Bélgica, vi em Paris, e as pessoas que moram lá nos contam, agora a gente conversa online, fica sabendo mais ainda. Nós temos um modelo de sociedade que não reconhece a singularidade de cada sujeito. Bom, a psicanálise não serve para nada disso, não adianta pensar que a psicanálise pode ser aplicada para resolver isso. Não, mas ela aponta, ela faz perguntar, por quê? Precisamos disso? Só temos esse caminho? Existem outras possibilidades? Enfim, só quero dizer assim, a psicanálise faz falar. Te respondeu, Anquises? Ok. Uma última pergunta de uma participante nossa que mora na Espanha e lutou muito para entrar aqui, participar da jornada. Ela pergunta: que valor podemos dar ao relato de um sonho? É a Núria. Núria, que honor escucharte. Muchas gracias. Um sonho é sempre uma mensagem, uma carta, que uma parte do nosso próprio eu expulsa de nós mesmos por não suportarmos na nossa relação de amor ao outro que nos tem, a quem pertencemos, vai ficando como um resto sedimentado e que dali, desse desejo que um dia a gente subjetiva como sendo próprio, se separando do outro. Lacan diz: o desejo é desejo do outro sempre, mas a gente o separa, toma para si esse desejo e diz: eu desejo que você me deseja. Eu desejo que você me deseja, não muda muito, não? Continuo sendo objeto de teu desejo, nessa negociação. Bom, essa outra parte não está de acordo com isso. Essa outra parte justamente aponta para a ruptura desse laço e aponta para uma singularidade. Então, se o eu é alienado, e isso Lacan e Freud são harmônicos, Lacan não inventa nada diferente, não se afasta de Freud para dizer que o eu é alienado ao outro, o eu como uma síntese de identificações, de incorporar coisas do outro, de se fazer um objeto para o outro, porque ninguém se humaniza de outra maneira. Uma mãe, e Núria, você é mãe, sabe disso, uma mãe, muito antes de parir um filho, ela tem uma alucinação, uma percepção alucinatória de um filho, uma fantasia de um filho que ela quer ter. E quando ela o gesta, agora com a tecnologia, ela de fato o vê, quase que como se estivesse do lado de fora, mas independentemente da tecnologia, para além da tecnologia que mostra, o que vale não é a imagem que a tecnologia mostra, ela tem uma imagem afetiva, alucinatória de um bebê antes que ele exista. E quando ele existe, esse desejo, porque essa imagem alucinatória é uma fantasia, a fantasia é sempre um véu que cobre o desejo, é como se o desejo fosse um nada que se movimenta e precisa de uma representação para ser visualizado, para ser reconhecido, para ser nomeado, nominado. Então, essa criança recebe o seu ser vindo da mamãe. A demanda da mãe, que é o desejo dela, traduzido, passado ao ato de pegar o bebê,
de tomar o bebê como seu, de colocá-lo no seio para que ele mame, esse pedido da mamãe, de dizer, seja o meu bebê, mame, aceite o meu cuidado, essa demanda de amor da mãe, dá um ser para o bebê. O bebê passa a ser isso que a mãe diz que ele é. E acreditem, isso não termina quando deixa de ser bebê. Tem gente que vai até os 30 e às vezes até o fim da vida, acreditando que ele é isso, que o ser dele é esse que o outro deu para ele. Pois bem, algo em nós não concorda. Alguma coisa em nós sabe que não é. E no sonho aparece um pouco esse desejo outro, que aparece aí, então, para alguma coisa. Às vezes, a gente acorda de manhã, depois de um sonho, que a gente nem dá importância, nem sabe que sonhou. E está o dia todo, e aqui a gente também nem nota, nem repara, não serve para nada, passa em branco, mas não deixa de ser um só depois, quando a gente escuta alguém falando, dizer, nossa, isso acontece comigo, verdade, eu percebo isso. É um dia que estou um pouco mais nostálgico, e não sei por quê. E que é um dia que também o afeto com o qual eu me desperto é de uma alegria, por nada também. Então, o que é isso em nós, que quando dormimos, nos incendeia, nos contagia desde um lugar subjetivo, que não está só na subjetividade, mas que aponta na direção, Freud dizia, seja o que for, eu quero chegar lá, que é, então, no mais singular de cada um. O umbigo do sonho, dizia Freud. Lá no isso que temos em cada um, como para além disso que é o eixo bebê-criança no grafo do desejo, se vocês olham no lado direito de vocês, o grafo do desejo mostra esse primeiro, esse A minúsculo e minúsculo. O que o objeto bebê representa para a mãe, né? E que ela vai dando esse ser para ele. Bom, o nosso ser vem do outro, e como uma importância, sem dúvida isso é importante. É importante que isso exista. Mas isso não nos completa, isso é importante também reconhecer, né? Então, no sonho aparece um desejo desconhecido. Quando Freud fala de desejo, ele sempre está dizendo inconsciente. O desejo de cada um é inconsciente. E sabe do desejo inconsciente, sabe disso pelo que acontece como formações do inconsciente. E as formações do inconsciente, vocês sabem quais são, né? Os lapsos, a gente quer dizer uma coisa e parece que alguém falou na gente e disse aquilo que a gente não queria dizer. Da vergonha, da contradição, né? A gente tem vergonha do inconsciente, por isso recalca. A psicanálise ensina a amar o inconsciente e isso liberta. O sintoma é diferente dos outros. As formações do inconsciente são todas fugazes. No instante já passam. Sonho, sonhou, esqueceu, o lapso, o trocadilho, a piada, né? Tudo é muito rápido, desaparece. O sintoma não. É que nem um monumento na praça. Ele fica ali cristalizado. Mas cada um deles, o que se trata de fazer na análise é ver que desejo é esse? O que isso deseja? Interessante ver o título da interpretação do sonho. Freud deu como título a interpretação do sonho. É o sonho que interpreta? O sonho é uma interpretação do desejo? É o desejo que produz o sonho? O título que ele dá já é interessante para a gente se inquietar um pouco. E lendo, então, mais interessante ainda. De qualquer forma, Núria, um sonho e sempre uma carta de amor que a gente não pode saber o que é porque está em outra língua. Então, tem que descobrir como é que eu posso traduzir essa carta de amor para saber que coisa amorosa está sendo dito para mim aí. Essa reconciliação do sujeito com a pulsão, que Freud diz, passa por esse reconhecimento do desejo.
a gente pode dizer que uma análise começa com essa necessidade de reconhecer o desejo e termina com o reconhecimento desse desejo. Né? É que eu passe na escola, né? E o cartel na escola e tem também essa fase, o cartel como esse desejo de fazer algo, de criar, de recriar a psicanálise, esse desejo que causa aí uma representação dele, né? Uma produção desse desejo, e que o passe é o reconhecimento desse desejo que agora, nesse discurso, aparece como um desejo de analista, porque ele enuncia uma novidade, uma nova psicanálise, dita por esse novo desejo de analista, o seu modo de dizê-la, que aí é o que o Lacan diz, sejam como eu, não me imitem, porque é muito mais precioso essa verdade mais profunda e singular que cada um pode alcançar por si mesmo na medida que se desidentifica, que se separa do outro. Não tome para ti o que não é teu, diz a boa educação. E a análise faz a gente se desidentificar, e vai se desidentificando, a gente vai deixando de ser narcisista, orgulhoso, vaidoso, e vai aprendendo que ser nada está de bom tamanho que vier lucro, porque, na verdade, não passa disso. E, como diz o poema de Fernando Pessoa, sou nada. A partir daí, e cada um de nós, quando está diante de um cadáver, de um ente querido que morre, ficamos angustiados, dizendo, nossa, a vida não é nada mesmo, a gente não é nada nessa vida. É o que mais se escuta em velório. E, bom, se sabe, por que não leva a sério? E a pergunta de Freud, quando escutava o Charcot fazendo piada, depois das aulas, dizendo, pobre mulher, está casada há 20 anos com um senhor que tem a idade do pai dela, impotente sexual, e ela continua virgem, por isso é que ela tem essas crises epiléticas, essas convulsões. Se tivesse pênis uma vez por semana, estaria curada. E os dois riam. E o Freud, que estava caminhando por perto, escutou e disse, mas pensou com ele mesmo, mas se ele sabe disso, por que não fala? Assim é, vai ao velório, morre um ente querido de repente, jovem, num acidente de carro, absurdo, esse encontro com o real. Então, você vai fazer o rito e se coloca diante desse acontecimento, chorando a dor da perda dessa pessoa que se ama tanto. E nessa hora se diz, não se há nada nesse mundo, olha só. A qualquer momento, um acontecimento acaba, não somos nada. Bom, esse saber é valioso. E eu acho que o inconsciente nos ensina isso. Saber desse desejo do inconsciente, Lacan chama a tragédia do desejo. Porque o desejo aponta sempre para o trágico. O que é o trágico? É que ninguém vai sair vivo daqui. Mas pode ser cômico, diz Lacan. Pode ser uma tragicomédia. A gente pode rir disso, porque enquanto eu não morro, com licença, deixa eu viver bem. Vamos juntos brindar a vida? Jorge, eu acho que depois dessa conferência, todos nós vamos querer realmente brindar a vida. Claro, isso. Eu não posso Brinda. nem ler todas, porque são efusivos, agradecendo a complexidade, o quanto foi monumental sua fala, abordando tantos aspectos, mas nós estamos agora esbarrando no horário. Nós ainda teremos uma fala da Maria Auxiliadora, da nossa presidente, mas antes disso, queria te agradecer de novo enormemente por você por aceitar o nosso convite. Quero também agradecer a Eliane Múcio, que eu estava aqui pensando, quem levantou seu nome, e para mim a primeira vez foi a Eliane, no grupo de estudos. Obrigada, Eliane. E
agradecer a todos que tiveram presentes, ficando até hoje. Imagino que tem mais perguntas, todo mundo está dizendo que queria ouvir mais, mas vou encerrar a conferência nossa e passar a palavra para a Dora. E primeiro perguntar, tem algo que você gostaria de dizer? Eu quero só agradecer vocês que me deram essa oportunidade de falar a vocês e também de receber algumas perguntas de vocês e dizer que estou muito contente também por vocês terem gostado e que a minha fala também pode ser acrescentada ao conjunto da obra. Com certeza. Obrigado a todos vocês, obrigado a cada um de vocês. Sintam-se cada um de vocês abraçados. Muito obrigada, Jorge. Dora? Oi, estou aqui. Bom, escrevi uma coisinha pequenininha. Pois é hora de acabar, né? É engraçado que acabar é acabar o que nunca acaba, pois nem bem termina uma jornada sem o saber já se está arquitetando a outra. Ao encerrarmos esta, queremos agradecer pela dedicação e trabalho impecável à Dúlcia, coordenadora da comissão, que se compõe dos seguintes colegas: Ângela Lucena, Carlos, Eliana Vergara, Eliane Múcio, Marília e Suzane Bodetti. Faço uma menção especial para Marília Madureira, candidata em formação que se dedicou com alegria e disposição nessa tarefa conjunta de levar adiante a jornada. Agradecemos a nossa querida secretária Adriana, sempre afável e pronta para nos atender no que lhe é possível. A nossa bibliotecária Marta, sempre solícita e a postos para quem dela precisasse. Agradecemos a cada uma das pessoas que aceitou o convite para dividir conosco um pouco do muito que já construíram em sua caminhada, dedicada à transmissão da psicanálise. Transmissão é transmitir-se. Então, foi um pedacinho de cada um que ficou conosco. Agradecemos a todos os colegas, nossos interlocutores. Sem a presença de vocês, não haveria uma jornada. Tomara que as reflexões trazidas aqui nos provoquem, nos convoquem a viver e trabalhar pela causa analítica, como Freud sempre fez, apesar de todos os pesares que a vida nos traz. Guimarães Rosa nos avisa: tudo que muda a vida vem quieto no escuro, sem preparos de avisar. E eu termino com a pergunta que o Cesarino trouxe, né? Modificada um pouquinho. Como pensam depois de ouvir o Cesarino? E até nosso próximo encontro, que pretendemos será presencial, tá bom? E vamos abrir os microfones, né, para a gente saudar um ao outro, né? Tá bom? Parabéns.